vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não para trás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas a força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Oh, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. Com o amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bem perto de ti. Bem perto de ti. Isso aí, galera! Boa noite! Boa noite, galera! Beleza? Tudo bem? Então vamos aí para mais uma live, graças a Deus. Seja bem-vindo. Né? E, enfim, desde já comenta aí como é que tá o áudio, se tá legal, se tá chegando tudo direitinho, se tá dando para ouvir, né? E já de começo, você que tá vendo a live aí, que o pessoal que tá entrando aí já, né? Compartilha a live aí, ajuda a gente a divulgar mais, né? Já compartilha, compartilha aí. Inclusive, já vou compartilhar aqui também. Olha, apareceu aqui pra mim. Compartilha aí, Rafa, já? Compartilhar. Isso. Começou! Compartilha aí, galera. Vamos lá. Ó, chegou. Desculpa aí, te cortei. Falando aí. É que tá ao vivo, né? É assim mesmo. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre, vamos fazer esse esquema, você pode pedir música, né? Vamos tocar bastante.
Vamos responder perguntas também. Se tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa aí, pode perguntar sobre música, sobre técnica. Mas hoje a gente vai falar sobre chamado, né? Que é uma questão que a gente estava conversando essa semana, né? Agora há pouco estava conversando com o Rafa, né? Que todos nós temos um chamado, né? Eu tive um chamado para música, tenho vários outros chamados que eu já tive, às vezes para começar um trabalho em algum lugar, numa comunidade, você sente um chamado. E muitas vezes as pessoas às vezes não sabem identificar o que é, se ela está recebendo um chamado, se é coisa da cabeça dela, se é de Deus, se não é de Deus, como é que é essa questão. Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Porque todos nós temos um chamado, você com certeza que está assistindo essa live aqui agora, tem o chamado de Deus na sua vida para fazer alguma coisa, né? Mais diversos chamados, né? E acho que para começar, então, vamos fazer assim, ó. Quem já está acompanhando a gente aí, comenta aí se você já atua na igreja, né? Se você já disse o seu sim para algum chamado que Deus fez para você, né? Comenta aí o que você já faz, em que pastoral que você atua, o que você faz, né? Para que você já deu o seu sim para Deus? Então, a gente vai acompanhando aqui os comentários, a gente vai falando. Então já comenta aí. Certo? Enquanto isso, galera, ó, dá um abraço aqui, deixa eu ver quem que já está falando aqui. Silvia Silva, Piracicaba, junto com vocês. Um abraço, Silvia. Amanda, Deus abençoe cada dia mais. Beatriz Alves comentou aqui, ó, que ritmo top. A Silvia falou de novo, né, aqui, ó, um alô para nossa cidade de Piracicaba. Jaqueline Souza, quero pedir para vocês cantem o hino de Maria, por favor. Um hino de Maria. Uhum. Vamos ver aqui. Marlene Santos. Santa noite, cheia de paz. Tá sendo também aqui em cima. Vai ver aí também, Rafa. O Robinho, aluno da oficina Toque na Missa, mandou de Uberlândia, mandou um abraço. Valeu, Robinho, Deus abençoe, viu, irmão? Tamo junto. Vamos para o seguinte, vamos tocar mais uma música? E a gente depois continua falando com a galera aí, vamos... Que assim, galera, conforme a gente vai falando, tem um delay aqui até aparecer os comentários, né? Agora que apareceu aqui, a Jaqueline Souza, eu canto e amo cantar na igreja, faço parte da RCC. Bruna Vilas Boas, né, participo do Ministério de Música Getsemane, da Paróquia São José, Campos Novos Paulista. Agora está começando a chegar os comentários aqui, né? Então sempre tem esse delay, a gente pede para comentar alguma coisa, demora um pouquinho para aparecer. A gente vai aí e vamos tocar mais uma vez. Falando de Singela Doce Pura, que falando de Maria, né? Maria, vamos tocar já. Chamado. Que tom que você toca? Vamos de sol, vamos ver sol, né? Sol. Pode ser lá. Já começou já. Pode ser sim. Singela doce pura, Maria de José, interna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.
há de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Isso aí, galera. Galera, é o seguinte, mas deixa eu falar uma coisa aqui. É. É o seguinte, pessoal. A gente vai arrumar as notas aqui, viu? Porque eu não sei Ah. o que vai tocar, não. Não tem nada. Nada. Tem música aqui que a gente vai tocar e sei lá quanto tempo faz que a gente já não tocando. Eu vi lá, aí eu vi vídeo umas 10 vezes depois falei, vocês tocaram a notinha lá que. É, tipo, vamos fazer uma nota pro tocou outra. Não, Quem já toca sabe que é normal isso daí. Acontece, né? Mas vamos lá. Então, não sei quantas mais pessoas entraram, pessoal. Compartilha a live aí, aproveita no quem tá no Facebook. Ó, tem outra coisa, tem o pessoal no Instagram também. Só viu no Instagram também. Estamos na live aqui, pessoal. Instagram não dá pra compartilhar, né? Mas assiste aí com a gente aí. Depois a gente aí, não sai não, hein? Vamos lá, gente. Aqui, ó, Tassiano Dias pediu pra mandar um abraço. Mistério Do Senhor. do Senhor Alagoas. Ação aí. O Anderson comentou aqui. Top, galera. Abraços. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos começar já no tema que a gente gostaria de falar. Isso, puxa, Que é a questão do chave. E, enfim, vamos bater um pouco, Rafa. Vamos lá, Só uma dica antes do Rafa falar, galera. O som, comenta aí se tá legal, se tá chegando bem, se tá muito baixo, se tá alto, se tá estourando, tá? Se de repente não tá dando pra ouvir a voz ou não tá dando pra ouvir alguma coisa, comenta aí, ajuda a gente pra gente conseguir deixar legal pra vocês. Isso aí. Então, o chamado ele é algo muito assim inquietante pra gente, né? Porque no começo você tá começando a igreja ali, aquele encontro ali que você vai na missa, outros fazem retiro de primeira experiência, fica naquela loucura, eu quero fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. E a gente fica nessa inquietação, tipo, o que eu vou fazer? Queria só pegar um gancho disso daí, que é interessante a gente falar sobre todos os aspectos. A gente até gravou um vídeo que a gente fala, será que tem dom para música? E nesse vídeo a gente fala de toda uma questão de dom, chamado, uma coisa é dom, uma coisa é chamado, né? Outra coisa é a sua conversão, o momento que você tem uma experiência com Deus, né? Vamos tentar falar um pouco sobre isso, até para deixar um pouco claro a questão para o pessoal que de repente está começando, estou começando na igreja, ou já estou participando de uma igreja, mas agora eu quero fazer mais. Uma coisa é você ir na missa, você ir no grupo de oração, você ir no grupo de jovens, estar em uma pastoral, outra coisa é você estar atuando, né? E sinto um chamado, mas não sei se é, ou de repente estou discernindo, isso acontece muito, estou discernindo, não sei se eu toco, se eu quero ser pregador, não sei se eu quero tocar na liturgia, ou se eu quero... Mas eu sempre acho assim que todo começo de ministério tem uma base para se iniciar, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que se destacaram muito bem como ministro da Eucaristia, depois
da palavra, mas começou lá na acolhida. Uhum. Começou na igreja na acolhida e as pessoas foram ver, foram tipo galgando, né? Uhum. E aí descobriu o Ministério da Palavra e falou, nossa. Não que exista uma hierarquia, Exato. Não pastoral que seja mais que a outra, não, mas é que tem coisas que você pode começar agora. Por exemplo, você falou da acolhida. Basta você ter boa vontade, você já pode começar uma pastoral muito importante dentro da igreja. Tem pastoral também dos cantinhos, muito importante. Pode ajudar no pastoral do dia. Tem muita coisa que você pode começar tipo, hoje. Se você não faz nada dentro da igreja e quer fazer alguma coisa, você pode começar hoje. Para algumas outras coisas, por exemplo, para ser ministro, ou se você não toca, mas tem vontade de tocar. Uma preparação que você tem que ter antes, né? Mas tem muita coisa que você pode começar hoje. Eu acho que é bem nesse sentido, né? A questão de que o Rafa falou, né? Até que para colocar nos devidos contextos, tem coisa que você acaba tendo que se preparar mais, exige mais de você, e tem coisas que são um pouco mais práticas, mas não quer dizer que são menos importantes. Sim. Né? Não quer dizer que são menos importantes. Uma pastoral, assim, que um trabalho que eu julgo ser muito importante, assim, muito mesmo, é a acolhida. Que as pessoas, muitas vezes, até na acolhida, porque, eu já vi casos de várias pessoas falar, cara, eu ando na rua, as pessoas não olham pra mim direito, não falam comigo porque eu me visto mal, porque de repente eu, sei lá, meio que não tenho dinheiro mesmo, não consigo me vestir bem, não tenho como, sabe, essa questão social mesmo. E, eu cheguei na igreja, eu já vi o cara falando, cara, eu cheguei na igreja, o cara me deu um abraço, eu fedendo de um jeito que, às vezes minha própria família não me trata desse jeito. Tipo, hoje eu tô aqui, graças àquele cara que eu cheguei na porta, o cara me deu um abraço, sorriu pra mim e falou, seja bem-vindo. Nossa, faz tanto tempo que alguém olha no meu olho e sorri. Então, tem toda essa questão, né, da importância de cada serviço. Todos os serviços têm o seu grau de importância e, na verdade, eles se completam. E acho que a acolhida, ela é assim, Thiago. Pra quem tá chegando agora na igreja, nossa, é uma maravilha. A pessoa chega a ser bem recebida, né? Então, e pra quem ainda tá a tempo? Eu tenho testemunhos de pessoas, eu mesmo, né? Quantas vezes eu cheguei acabado pra tocar na missa, no grupo de oração, enfim. E a mesma pessoa que eu conheço há anos chegou, me deu um sorriso e me acolheu bem. Eu que já sou da casa. Aquilo me fez com que eu endasse as roupas. Tô em casa, que bom. Alguém olhou pra mim e falou, deu um sorriso e falou, você tá bem? Seja bem-vindo. Então, faz toda a diferença. A acolhida faz toda a diferença. Toda a diferença. Com certeza, legal. Eu tinha perguntado de como foi o começo. Vamos tocar mais uma música? Então, vamos lá. Aproveitar, tocar mais uma música. E depois a gente continua perguntando de como foi o começo. Né? Você começou falando um pouco, assim, meio que quase da sua conversão e tal. Mas como que foi isso pra música? Né? Falar da nossa realidade aqui, né? Da música. Como que foi ser chamado pra música em si? Como que você O meu chamado? descobriu isso, né? Vamos lá, fala aí você as músicas. Qualquer uma. Gente, ajuda a gente a tocar músicas pede aí. música aí. Nesse sentido de chamado, ou igual a gente tocou música de Maria, né? Que pediu aí. Acho que foi o maior chamado que existiu, o sim, que deu mais mudança no mundo. Foi esse, né? Foi o sim de Maria. E sei lá. Ou seja, tem a ver, né? Essa música que a gente tocou, tem o chamado. Vê outras músicas também, até se você quiser comentar o porquê que pra você essa música, às vezes é uma música que tem a ver com um sim que você deu. Ajuda a gente aí, coloca sugestão, dá sugestões de música aí. Eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor.
Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Tua bondade infinita me perdoa. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Mais uma vez estamos de volta, galera. Tá ótimo. E aí, comenta aí como é que tá o áudio, se agora resolveu. Aqui, ó. Comentando já que tá ótimo, ó. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no que a gente estava falando, né? Desculpa aí o transtorno, sei lá, começou a travar aí, sei lá o que aconteceu. Depois vejo. Mas é isso aí. Então a gente estava falando. Só dar um momento aqui, peraí, que o Thiago, é importante aqui, o Thiago Barbosa tá dizendo que tá tentando aqui uma carreira na música católica, gravando, tentando, tá com uma música, quero ser grato. Bacana, cara. Me chama no Facebook lá, manda lá sua música pra gente ouvir, pô. Chama lá. Beleza? Manda lá. Tem no YouTube? Não sei. Não, depois deixa aí nos comentários e. Isso, manda pra gente ouvir. A gente ouvir lá, ver como é, que a gente puder ajudar, né, a divulgar também, dentro do nosso alcance, estamos à disposição para ajudar. Robinho, a gente vai falar sobre o tema aqui, a gente canta a música que você pediu aí, tá? Pediu teus planos. A gente tem tudo a ver com o que nós vamos dizer, né? Bora lá, pergunta aí, chefe. Não, você estava falando eu tinha falado você falar sobre como que foi o seu chamado na música, né? Como que você sentiu esse chamado? Eu vou resumir assim, porque Não, eu mesmo que eu espero que você a minha família sempre foi sempre muito musical, minha família. Então assim, não tinha instrumentistas nem cantores na minha família, mas o meu irmão era DJ. Então todo final de semana, a nossa família é muito conhecida no bairro lá em Cotia, no Suave, porque meu irmão fazia bailes todo final de semana. E eu ficava na janela assim, era um barraco, eu só vendo o pessoal dançando, e as músicas eram muito flashback, muitas das músicas americanizadas assim, então eu já tive uma influência daí. Então eu fui crescendo, sempre quis instrumentos musicais, assim, sempre tive ia em Aparecida, como aquelas U99, aqueles violãozinhos de plástico, eu me adorava, fazia bateria com as pernas da minha mãe, enfim, fui crescendo. E aí veio o tempo de rebeldia. Vou falar um texto muito rápido. Eu tinha uma promessa na minha vida com um rapaz, ele tinha falado pra mim assim que assim que eu completasse 15 anos, ele ia me dar 3 coisas. Ele ia me dar dinheiro, celular e mulheres. Um cara falou pra você? Um cara falou pra mim. E aí eu fui crescendo com essa mentalidade. Nossa, vou ter celular, vou ter carro. Eu não sabia que era ter mulher, então eu falei, carro, vou ter... E fui com essa mentalidade. E minha mãe me insistindo muito, então, tem que fazer catequese. Não, tem que fazer catequese. Eu fiz catequese. E aí fiz catequese, não, perseverança. Caramba, perseverança, fiz perseverança. Não, agora tem que fazer o crisma, para fechar tudo. Caramba, o crisma. E no crisma? Fiz o crisma, e aí no crisma eu comecei a ver a música por outro lado. Aí eu tive o desejo de pedir para minha mãe um cavaquinho. Depois de 4 anos, meu pai faleceu em 99. Em 2001, ela com muito sofrimento foi lá e comprou um cavaquinho para mim. Eu aprendi a começar a tocar sozinho. E aí comecei a tocar. E no mesmo ano, lá em novembro, no dia 4 de novembro, eu pedi um violão para ela, ela me deu um violão. Ela trabalhava na casa de família, ela trabalhava na escola, na casa de família, foi lá e me deu um violão. 4 de novembro. 9 de novembro tá tocando na missa. Só sabia 2 notas. 2 notas sabia. Então tinha um tiozinho chamado Seu Zé, que ele tocava com o violão dele e eu ficava olhando ele. Eu e mais 2 amigos, ficava olhando e tentando fazer. Saía nada, mas ficava ali. E tem bem interessante isso, que depois, com 2 meses, ele não pôde ir na missa. Então a gente tem que ficar a semana inteira ensaiando em casa. Eu peguei o Louvemos o Senhor, fiquei em casa dormindo com o Louvemos o Senhor e tocamos a primeira vez na missa sozinho, nós 3. E aí, continuamos.
Ou seja, estou há 17 anos tocando. Fiz aulas com alguns professores, depois para aprimorar o dom. Mas começou assim, né? Na catequese. Na verdade começou olha só que interessante, Diego. Começou na capoeira. Eu fazia capoeira, então tipo, eu ia na missa de vez em quando, eu gostava de assistir as pegadinhas do Faustão, então eu me escondia lá no terrão, lá perto de casa, lá, pra minha mãe não me chamava pra ir pra missa, tá? Porque a missa era à noite. Tinha isso aí também. E eu ficava vendo lá as pegadinhas. E aí, eu comecei a fazer capoeira. Aí o mestre de capoeira lá teve a genial ideia de levar a capoeira pra missa. Eu falei, como assim? Não, eu toco violão, falou pro pessoal da liturgia, não, eu vou tocar violão, vocês cantam lá, a gente vê o que a gente faz. Mas capoeira, tá, vamos lá. E fomos, depois fizemos uma apresentação depois da capoeira. E eu vendo meu mestre tocar violão, eu fiquei, caramba, meu, que legal deve ser, né, tocar aqui, um monte de gente olhando, assim. Legal, isso ficou na minha cabeça, ressoando. E depois veio a história do cavaquinho, depois veio a história do violão e comecei a tocar, né? Então, só nas missas, aí depois veio o chamado para tocar em outros lugares, retiros e tal, depois veio, fiz o retiro de primeira experiência. Então assim, começou lá em casa mesmo, só com o que eu ouvia, começou a me puxar, né? Então aí eu comecei também a vir para... Eu não tinha condições de fazer aula nem nada, então era só revistinha na mão, ouvia, ficava até 1h da manhã tocando, e a mãe, filho, vamos dormir, eu lá tocando violão. E eu só tocava, né? Aí depois daquelas campanhas da fraternidade, eu não lembro que ano que foi, eu precisei explicar para uma das meninas lá como que fazia antífona. E aí eu fiz para elas antífona, elas, nossa, canta também! Eu falei, não canto. Aí eu cantei na missa. Aí comecei a cantar antífona, só antífona. Aí começaram a me jogar pro canto de ação de graças. Então todo canto de ação de graças eu tinha que pegar o violão e cantar alguma coisa. Aí começou a tocar, cantar. E aí hoje estou aqui, graças a Deus. Isso aí, legal. Eu enxuguei, né? E tem muita história, tem muita coisa. Não, mas no seu caso, assim, cada história é uma história, né? Teve algum momento que tipo, você sentiu um chamado, assim, que você teve que, por exemplo, fazer uma escolha, tipo, sei lá, você teve que dar algum passo e tipo, eu tive algumas coisas assim na minha história, né? Mas, tipo, na sua história, teve alguma coisa assim? Você contou que você foi sempre... Teve muito forte a música na sua família, essa questão como um todo, né? Mas tipo, que momento você sentiu chamado, assim, ó, meu, Deus quer que eu toque, Deus quer que eu sirva na música. É bem interessante, porque umas pessoas, a gente tem pessoas no nosso ciclo religioso assim, cristão, que elas são profetas, né? Que ela fala pra você, ó, Deus te mandou falar isso pra você, beleza, eu trabalhava de jardineiro. Eu ganhava R$150 por mês. Isso eu tinha lá meus 16, 17 anos. E trabalhei 4 anos como jardineiro, R$150 por mês. Na época não era tão pouco, mas um moleque de 16 anos ajudava muita coisa. E aí uma irmã de oração falou pra mim assim, Rafa, Deus está falando pra você, já tinha feito algumas aulas de canto, aulas de violão, Deus está falando para falar para você que para você largar o seu trabalho que ele vai te dar alunos. Eu falei, não largo, eu vou largar. Eu tenho que ter uma carreira, tenho que trabalhar. Como assim? Não, esse é o recado de Deus. Passou alguns meses, outra pessoa falou, o senhor está tendo o dom de poder ensinar. Não é possível, gente. Não, eu quero aprender música direito para depois ensinar. O que eu sabia era pouco. Enfim, passou os meses, ela só me alertando. Passou 1 ano daquela profecia, eu perdi o emprego. Porque eu faltei, porque choveu, e eu não queria ir trabalhar, porque tinha umas florzinhas amarelas que caía no piso, e só dava para sair com água, com mangueira. Só que ela queria que eu tirasse na vassoura. Eu falei, não vou tirar na vassoura, eu não fui trabalhar. E aí ela me mandou embora, tá? Eu falei, caramba, e agora? Perdi meus 150. Na mesma semana eu recebi proposta, 3 alunos me chamaram para dar aula. Já ganhei 150. Aí depois na outra semana veio mais 3 alunos, na outra veio 5, daqui a pouco eu fui ver, eu estava com 32 alunos na região lá. Então, aí eu comecei e falei, Deus me quer aqui. Deus me quer na música. Aí eu comecei a servir melhor na música, comecei a estudar um pouco mais para poder ensinar um pouco mais.
né? Aí comecei a ser chamado para tocar nos grupos de oração lá na região de Cotia. Aí depois eu conheci o coral da Diocese de Osasco, que eu fiz parte por um tempo. Aí depois fui chamado para fazer gravações em alguns de back vocal, alguns CDs do Padre Nilson, que era século XXI. Depois eu gravei back no CD do Arcanjo. Depois participei do Nova Face durante uns 4, 5 anos. E hoje eu tô casado, moro em Mogi, tô aqui na Action. Isso aí. Legal. Só mandar uns recados aqui, ó, pro Edson de Caruaru, tá no Instagram, né? Para o Lucas Vitali, muito bom, um abraço. Do Rio Grande do Sul. O Hidalgo Freitas, somos a banda Amigos pela Fé. Legal, Hidalgo. A Cléa Dantas, linda música, tá no Instagram. O Rafael Tiepo, manda aí a galera Meu Tesouro do Arcanjos. Qual que é a tua música que ele tinha pedido? Teus Planos? Teus Planos. Que tom que é? Sol. Sol. Pega aí, você não sabe essa daí? Sabe? Não sei se eu sei. Vamos de lá. Vamos de lá, de novo. E lá. Juninho, desculpa aí os erros. Galera, eu vou tocar aqui, ó, bem escondidinho, tá? Porque não sei se eu conheço essa música. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu descobri que eu não sabia no começo. No meio da música, eu lembrei que inclusive eu já toquei essa música. Mas é legal, isso aí é uma prática de grupo, né? É. A percepção ali, vai, conhece a mão ali, vai, casca aí. É bom. Então, Diegão, vai lá. Já que eles falam pra eu ficar falando, eu vou jogando as bichas pra ele, velho. E você, como foi o seu chamado na questão da música aí? Bom, de chamado assim, acho que não teve nenhum momento que foi assim decisivo ou que chegou a ter aquele desconforto, sabe? Tipo de, nossa, agora eu preciso falar meu sim e tive que, sabe? Não teve assim, acabou sendo meio que natural. Eu comecei a participar da igreja com 13 para 14 anos, comecei no grupo de jovens.
com 14 anos, tem um amigo meu, o Rodrigo, que começou a tocar violão primeiro. Aí, como a gente ficava na rua lá conversando, e ele estava começando a aprender, e ele foi me ensinando os primeiros acordes ali, comecei a aprender mais ou menos com ele, depois fui fazer aula com outro amigo nosso que toca na igreja, Marcelo. Aí eu comecei a tocar na missa a primeira missa que eu toquei, acho que eu até comentei isso semana passada, né? Foi no meu aniversário de 15 anos. Mas aí eu comecei a participar com eles, comecei a tocar na missa, inclusive foi no Crisma. Que a gente fazia isso, daí na época a gente fazia Crisma, aí acho que não sei se era o primeiro sábado do mês, o último sábado do mês, algum sábado, uma vez por mês tinha uma celebração que a gente fazia e foi lá que eu comecei a tocar. Nisso eu já comecei a participar também na liturgia. Um pouquinho tempo depois já comecei a participar na liturgia e aos poucos, daí já comecei a participar também no grupo de oração, mas não do núcleo. Participava só no grupo, ia pro grupo. Passou um tempo, entrei pro núcleo do grupo, comecei a tocar no grupo também. Fui tocando no grupo de jovens, comecei a tocar no grupo de jovens e aos poucos fui entrando em um monte de pastoral, comecei a tocar em tudo. Comecei tocando violão. Você era o rei da pastoral, cara. Ele tocava na liturgia, ele tocava no grupo de oração, ele tocava no grupo de jovens. Nos terços, também tocava nos terços. Legião de Maria, ele estava em todas. E foi mais aquele negócio, sabe? Adolescente, meus amigos começaram a participar, eu comecei a participar também com eles, comecei a tocar também. E nisso fui me envolvendo, não teve nenhum, igual eu falei, alguma coisa que chegou a ser desconfortável, assim, falou, não, agora eu vou abrir mão disso daqui. Acho que o único momento que foi mais assim foi quando eu decidi começar a tocar teclado. Eu achava, acho que uma hora que eu comecei a reparar mais no teclado, eu achava bonito e pensava, nossa, mas eu já tenho, nisso ia fazer 18 anos. Nossa, já tem quase 3 anos que eu estou tocando violão, vou deixar o violão para tocar teclado e tal. Mas eu pensava, bom, mas eu gosto de teclado. Se eu começar agora, tenho certeza que daqui 1, 2 anos eu já vou estar tocando. E se eu não começar, daqui 2 anos eu vou me arrepender de não ter começado hoje. Então, hoje é o dia. Foi mais ou menos assim o pensamento. Isso eu comecei a tocar, achando que ia demorar 2 anos para conseguir tocar. Foi coisa assim de 6 meses já tinha migrado completamente. Daí, tipo, sou tecladista agora. Aí já violão era mais grupo de jovens, coisa que é mais informal assim. Mas na missa, no ministério, Amigo de Jesus, né? Só pé de galinha, né? Começou assim. Mas foi isso, não foi nada tão emocionante assim, mas... Caramba, a minha vocês vão chorar, cara. A minha foi muito forte. Tô brincando. Mas foi normal, faz parte. Manda alguns recados aqui. O Marcelo da Sidneia perguntou de onde vocês são, de onde nós somos, né? Nós somos de São Paulo, tá? Nós estamos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, né? Mas nós somos de São Paulo, tá? Queria falar antes aí, depois eu vou falar antes aqui. Nós somos a Action, né? Uma escola de música católica. E o curso que a gente tem hoje é um curso chamado Oficina Toque na Missa, tá? Que é um curso direcionado para quem quer aprender para tocar na igreja, tá? A gente tem os cursos de canto, contrabaixo, guitarra, violão e teclado. E assim, completamente direcionado para quem quer aprender para tocar na igreja. Para você que não sabe nada, que quer... Eu não sei nada, queria começar. É para você e é para você também que já toca, que de repente, por exemplo, tem dificuldade, por exemplo, essa questão nossa aqui, vamos em sol, não, vamos lá. Se fosse aqui você já teria problema, para você que de repente já toca, ainda consegue tocar sem cifra, né? Vamos falar um pouquinho depois mais sobre essa questão da oficina, mas só para falar também, nós essa semana estamos com as inscrições abertas para a 5ª turma da Oficina Toque na Missa, tá? Então você que tem interesse, sempre quis tocar, procura saber um pouco mais na nossa página aí, você vai, se descer um pouquinho, você vai se deparar com algum post nosso falando, com um link para você assistir os vídeos. Um vídeo
que a gente tem, na verdade tem 2 vídeos explicando como é que funciona, né? Ou você pode deixar o seu telefone aí com DDD, que a gente pega o seu número e entra em contato com você, ou pode mandar uma mensagem inbox pra gente aí mesmo, tá? É que a intenção da oficina é justamente isso, é te ensinar para essa realidade aqui que a gente... No grupo de oração acontece muito isso daqui, né? Chega um cantor, por exemplo, não estou acostumado a tocar na missa com o Rafa. Então chega aqui o Rafa, a música que eu costumo tocar em Mi, o Rafa pede em Sol, ou pede em Lá. Então, e a gente não ensaiou nada. Ou na missa também a gente não costuma tocar muito junto, mas eu não sei como é que o Thiago costuma tocar, tal, mas você ter o conhecimento musical ao ponto de conseguir acompanhar, conseguir tocar qualquer música em qualquer tom, tocar mais livre, né, sem cifra. Eu estou aqui só olhando, acompanhando os comentários aqui na live. Então, a gente acredita, a gente vê que isso é muito útil, né? Você conseguir tocar livre, conseguir tocar, até para você conseguir participar melhor da missa também. Eu lembro quando eu comecei a tocar, então eu comecei a tocar com 2 meses que eu comecei a fazer aula, eu já estava comecei a tocar na missa. Só que era aquele negócio, né? Acabava o canto de entrada, já correndo ali, nossa, cadê a cifra da próxima música? E não fazia, às vezes não fazia nem o nome do Pai, nem Santa Cruz. Aí de repente acabava, nossa, a pior parte era o ato penitencial pro Glória. Que rapidinho, acabou o ato penitencial, cadê a cifra do Glória? Deixa. Mas aí cai a cifra, eu vou pra lá. Aí demora pra começar a música do Glória, porque tá procurando a cifra, sabe? Bem isso mesmo. E não conseguia prestar atenção na missa. Mesmo da missa. Não ouvia direito a primeira leitura porque estava preocupado com o salmo, não ouvia a segunda leitura porque estava preocupado com a aclamação do Evangelho. Aí, na metade da homilia para frente, eu estava pensando no ofertório. E você não presta atenção na missa. Hoje a gente consegue participar muito melhor da missa porque tocar ficou quase que natural, né? Não tem mais aquela dificuldade de medo de não conseguir tocar, como é que era mesmo, ou com cifra. Então a gente vê que isso ajuda muito. Então a proposta da oficina Toque na Missa é conseguir, para quem já toca, né, mas tem um pouco de dificuldade, conseguir te levar para esse nível e pra você que também serve para quem vai começar do zero. É bem isso mesmo. Vai chegar no mesmo... Eu queria falar 2 coisas, já mudando um pouco de assunto quase. Quem tá vendo aí, pessoal, compartilha de novo a live aí, como a gente parou e começou de novo, né? Então compartilha de novo aí para mais pessoas assistirem aí. Compartilha aí, Diego. Compartilha aí, Rafa, novamente. Gente, o pessoal tá pondo um monte de... pra avisar a gente, eu tô perdido. Eu tô conseguindo também mais qual é qual. E... A Cheyenne, eu respondi ela aqui, mas é online sim o curso, né? Isso. Daqui a pouco a gente fala de novo. Vamos tocar mais uma música? Vamos. Daí depois eu vou falar um pouquinho do meu chamado. Eu acho que tem muito a ver com... Rafael Tiepo falou que a Marte mais, Davidson Silva, na voz do Rafa fica excepcional. Melhor que o Davidson, bem melhor. Manda um chocolatinho pra mim, viu? Manda um chocolatinho pra mim. Que a gente conhece. Marte mais. Vamos aqui, Tom, Rafa. Eita, bexiga. Tô falando melhor que o Davidson, eu tô brincando, viu, pessoal? Daqui a pouco eu começo. Melhor, irmão. Que isso? Pode ser, Não pode ter competição. Sol? Sol. Ai, que responsa. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos.
Laismari, evangelista, perguntando: vocês já acham que a distância realmente dá para aprender? Dá. Dá, com certeza dá. A gente não faria se não desse, né? Mas assim, dá para aprender, tanto que tem muita gente que aprende, mas tá tudo solto. Você não sabe o que assistir. Deixa eu até pegar uma frase que eu gosto muito, que eu já falei para vários alunos meus presenciais, da oficina, até que eu falei, praticamente não falei isso, eu acho. Que é o seguinte: não existe um bom professor sem um bom aluno. É equivalente. Você pode pegar, nossa, eu vou pegar o melhor professor do mundo, ele vai vir aqui na minha casa, vai sentar na minha sala, vai pegar na minha mão e vai mostrar pra mim como é que é. Se você não praticar depois, se você não fizer a sua parte, não fizer o que tem que ser feito, você não vai desenvolver, né? Em contrapartida, tem muita gente que aprende sozinho, sem sequer fazer aula, sem nada disso, por essa questão de entender como funciona o processo, né? Então, assim, a tendência até do futuro, vocês vão ouvir isso que eu estou falando, vão presenciar isso que eu estou falando, vai ser praticamente os cursos presenciais acabarem, né? São as coisas muito específicas mesmo, por exemplo, sei lá, medicina, você aprendeu para cá, todas as tecnologias que veio, desde do Orkut, o finado Orkut, meu, quantas pessoas que eu passei a ter contato, que eu estudei na minha infância, amigos que moravam perto de casa, que se mudaram, que hoje eu tenho contato com a internet, que coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás era impossível. O WhatsApp, hoje, né, coisa de... já tá ficando velho também, né, já não é mais novidade, né, mas, sei lá, em 2011, 2012 ainda era novidade, o WhatsApp estava começando, não sei o quê. O quanto o WhatsApp não aproximou as pessoas, revolucionou a maneira de se comunicar, né? Telefone, hoje em dia, a gente às vezes precisa ligar para as pessoas, até daqui da Action mesmo, às vezes a gente as pessoas deixam o telefone, liga, a gente tem que ligar, as pessoas não atendem o telefone. A gente manda mensagem pra sua ver, se a gente eu vi ligando o telefone aqui, mas eu não imaginei que era vocês e tal, não sei o quê. Então tem muito essa questão, né? Então, assim, respondendo a pergunta, dá para aprender sim, né? Inclusive eu já fiz vários cursos, né? Eu, Diego, a gente fez vários cursos online de música e de outras coisas, né? Inclusive que a Sheila, só te cortar rapidinho, mas a Sheila tá falando aqui, ó, Larismar, no meu caso estou aprendendo mais do que no presencial. Tudo depende da dedicação. É que bem na hora cortou aqui. Mas tudo depende da dedicação do aluno, que ela estava falando. Então é muito disso, o Thiago estava falando, né? Não é só ter o melhor professor. Para aprender, quem vai aprender é o aluno, ele tem que treinar o que o que o professor passa. É um mútuo, você precisa ter um bom método. Outra coisa, direcionado para aquilo que você precisa, né? Quando a gente montou essa ideia da Action, da oficina, eu dei aula... eu dou aula há uns 15 anos, mais ou menos, e dei aula há uns 10 em escola, né? E em escola de música, assim, a gente pega vários alunos com objetivos diferentes. Então, a gente pega um aluno nosso que quer aprender para tocar na igreja, procura uma escola, nada contra a escola, pega um professor que é um bom professor, mas que não conhece isso aqui, não conhece a realidade. Não conhece as músicas da igreja, às vezes ele toca outro estilo, às vezes ele toca sertanejo, às vezes o cara, sei lá, é roqueiro. Também nada contra nenhum desses estilos ou nada disso que eu estou falando, mas a maneira dele te ensinar vai te levar para um outro caminho, né? Completamente... Você vai aprender? Vai depender bastante de você, você vai aprender a tocar, mas você vai demorar muito mais tempo para chegar no seu objetivo do que se você pegasse, por exemplo, um professor que já conhecesse essa realidade sua e já te desse mastigadinho aquilo que você precisa, né? Pegando um gancho nisso, falar um pouco da questão do meu chamado, né? Uma coisa interessante a gente falar aqui é que Deus, ele tem um plano na nossa vida. Isso é fácil, né? Tem coisas que eu olho lá atrás e falo, nossa, cara, parece que foi desenhado o negócio, sabe? Tipo, o tempo certo, né? Eu tenho uma questão interessante. Eu cresci dentro da igreja, meu pai tocava na missa, indo vendo ele tocar e tal. Aí uma época que eu fiquei um pouco... Quando eu pude, vamos dizer assim, optar, eu não quis ir mais. Então na época eu comecei a dançar break.
O pessoal conhece, era bom, inclusive, participei de grupo, participei de campeonato. É verdade, vocês não acreditam, mas é verdade. Queria ter vídeo. Na época não era igual hoje, né? Tinha as fitas de vídeo lá, mas perdeu-se. Mas enfim. E numa determinada época certinho, eu já tocava nessa época violão, mas tipo, ficou lá, sabia tocar umas músicas e tal. Me veio tipo o desejo de voltar a tocar. Comecei a ouvir algumas músicas seculares mesmo, tipo, que começaram a me despertar o interesse de voltar a tocar. Né? Então por isso que eu falo que Deus tem um plano, né? Deus ele usa das situações. E um colega meu chegou pra mim e falou, cara, vamos montar uma banda, a gente, e vai ser assim, a gente monta uma banda, a gente vai tocar pra Deus, só que a gente não vai ter religião. Onde chamar, a gente toca, não sei o que, uma banda de rock e tal. E falei, beleza, vamos. Então, ó, eu já toco batera, não sei o que. Eu falei, beleza, eu vou ser o guitarrista. Aí eu nem questionei, falei, não, vou ligar como é que era. Minha irmã fazia aula com o Fernando, que nosso amigo que dá as aulas do primeiro módulo de guitarra da Action aqui, né? Falei, mãe, fala com o Fernando lá que eu quero voltar a fazer aula de guitarra e tal, não sei o que. Não quer nem guitarra, né? Falei, ó, vou começar no violão, mas o que eu quero mesmo é guitarra. Ela falou com o Fernando, tal. Na semana seguinte eu fiz a primeira aula com o Fernando. Só que todos os meus amigos que falaram montar a banda, todo mundo furou. Ninguém fez nada que falou. O outro falou que ia comprar um baixo, não comprou. O outro falou que ia fazer aula, só eu que deu passo. Eu comecei a fazer aula com o Fernando, né? Na época tava meio assim, o Fernando super da igreja, não sei o que e tal. Até, na minha percepção da época, achava até um pouco chato, assim, forçado o jeito dele, sabe? Tipo, tal, não, porque não, tal. E foi. E a partir daí entrei num processo. Aí comecei a ficar curioso, tipo, de ver como que ele tocava, como que estavam as coisas na igreja. Comecei meio que me aproximar de novo. Minha mãe sempre participou. Comecei meio que a ouvir um pouco mais os CDs. E entrei meio que num processo, né? E automaticamente, com o passar do tempo, comecei pro grupo de oração, né? Fui um dia, na época era bem no dia do grupo, era na quinta-feira. Eu fazia curso de inglês. Então, no dia não dava para eu ir, aí chegou uma hora que eu comecei a ir e ficou mais intenso esse negócio, voltei a participar, né? Então o primeiro testemunho, assim, entre aspas, do meu chamado é isso daí. Então se você hoje sente um chamado para tocar ou para fazer qualquer outra coisa, não só tocar também, dá um passo em direção a isso, sabe? Não tem medo não, vai, faz. O máximo que pode acontecer é você falar, não deu certo. Antes você pensar, nossa, fui, fiz aula, fiz e acabou não dando certo, do que você falar, nossa, se eu tivesse já feito, pensou, né? se eu tivesse naquela época começado a fazer aula, se eu tivesse buscado, tô falando de aula, pode ser qualquer outra coisa, já pensou se eu tivesse começado a fazer leitura, já pensou se eu tivesse entrado naquela pastoral, já pensou se eu tivesse, ou até mesmo às vezes outras coisas na sua vida, né, como a gente tem um ditado que a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na verdade Deus ele sempre escreve certo, o problema é que a gente não enxerga o que Deus está querendo ver. O que Deus está querendo com aquele propósito, né? E aí beleza, comecei a fazer aula, comecei a me envolver nas coisas e tal. Aí o que aconteceu? Aí chegou o ponto que foi uma coisa que pra mim foi talvez a maior decisão que eu tive que tomar. Nessa mesma época eu comecei a estudar, nessa mesma época não, teve um ano que eu comecei a estudar à noite, né? Sempre estudei de manhã, nesse ano eu comecei a estudar à noite. Só que era um esquema assim, eu estudava com a mesma sala da quinta série até o terceiro colegial. As mesmas pouquíssimas pessoas, um ou outro que mudou de escola, alguma coisinha assim, mas tipo, 90% da sala era a mesma sala. Tá dando pausa aí, tá com zoom aqui na câmera. Dá uma olhada aí. Pera aí, tá com um probleminha aqui? Como que tá? Tá normal. Esse não é um computador, amor. Beleza? Então, estava falando, né, no terceiro ano. Nessa mesma época, eu estudava com a mesma sala. Chegou no terceiro ano, na metade do ano, que foi o mesmo ano lá que a gente começou a tocar junto e tal, recebi uma proposta de começar a tocar no grupo. Só que é o seguinte, eu teria que optar para eu tocar no grupo de oração, ou eu teria que faltar todas as quinta-feiras do ano, ou eu teria que mudar de horário. Falei, caramba, vamos ver, né?
será que eu mudo de horário? Será que eu não mudo? Aí meu pai dava aula numa outra escola. Falei, pai, vê lá se na escola teria vaga no terceiro ano de manhã. Meu pai, professor, claro que ele ia conseguir. Né? Meu pai foi lá, então, não sei o que, não. Falei que a diretora lá, ela falou que só você mandar não sei o que, sei lá que papel tinha que mandar. Você pode começar até amanhã se quiser. Falei, caramba, e agora? O que eu faço? Aí comecei a ficar naquele dia, porque, a mesma sala, falei, mano, no último ano, vou tocar pra uma sala que eu nunca vi ninguém, que eu não conheço nada, o que eu faço, né? Aí isso era numa terça-feira, olha que doideira. Numa terça-feira. Falei, vou assistir TV. Liguei na TV, minha mãe só deixava a TV na Canção Nova. Liguei, começou a TV Canção Nova, tava passando o programa PHN e tava passando a história daquele padre, fundador do Toca de Assis, o padre Roberto. Cara, bem na hora, eu liguei assim, com o pai falando e falou, o seguinte, então essa foi minha história, o que eu tenho que falar pra você é o seguinte, se você agora, você tá pensando se você dá o seu sim para Deus, tal, se você aceita o chamado, tal, você está fazendo um chamado para várias pessoas aqui hoje, Deus está te falando para você acreditar, para você dar o seu sim, para você não ter medo, não tenha medo que a recompensa que Ele tem para você é muito maior do que você está com medo de abrir mão. Então dá o seu sim, tal, não sei o que, inclusive eu acho que eu contei para poucas pessoas isso aqui. Eu não sabia. Aí eu falei, beleza então, né, tal, acabou o programa, meu pai dava aula à noite, coisa assim, tipo, 5 minutos, fez isso, mensagem do Dunga, eu falei, então é isso aí, jovem e tal, né, porque eu ainda era jovem. Aí, jovem, não sei o que tal, dá o seu sim, meu pai chegou e falei, pai, vamos ver o esquema lá pra mudar de escola que eu vou mudar mesmo. Tá, no outro dia de manhã, fui lá na escola que eu estudava, peguei, eu nem lembro exatamente se é esse procedimento, né? Mas tipo, como se fosse peguei minha transferência, não sei o que, levei pra outra, tal, no dia. Isso foi na terça, na quarta-feira eu fiz os trâmites, na quinta-feira eu fui pra escola de manhã e já pude participar no grupo de oração à noite, não tocando ainda, mas já fui pro grupo de oração à noite, já tipo como uma questão, né? Tipo, na época, hoje em dia pra mim, realmente, posso dizer que a profecia se cumpriu. Valeu muito mais a pena eu ter feito isso do que se eu tivesse ficado na mesma sala, né? Mas na época todo mundo, você é louco, mano, a vida inteira você estudou com a mesma sala, todo mundo, você vai sair no último ano, como diz, vai ter formatura, vai ter tudo, não sei o que, tal, e você não vai participar, vai ter em outra turma. E valeu muito a pena, né? Eu ter arriscado e tal, não me arrependo de nada, inclusive depois que passou, que eu já estava mais conformado, eu falava com o pessoal, e aí, como tá a sala? A mesma coisa. Não sei o que, tá tudo normal, tal. Então, assim, aí depois teve outras coisas, né, na minha história, mas o que foi mais forte, mais marcante, assim, pra mim, foi essa questão, né. E Deus, ele tem mesmo um propósito pra cada um de nós. E se você sente um chamado de fazer qualquer coisa, né, e tem medo, será que... Esquece o será que, né, dá um passo, acredita que... Deus, ele tem sempre Deus tem o melhor pra gente. Até quando você acha que, tipo, nossa, mas eu tô passando por uma fase tão difícil, eu tô desempregado, sei lá, até nisso, né, Deus tem o melhor pra gente. Hoje mesmo, eu posso dizer pra você que eu tive planos na minha carreira como músico, né, pra quem não sabe, eu sou músico profissional, vivo de música, vivo da aula, né, que eu queria que desse certo, que não deram certo. Eu comecei a estudar outras coisas. Hoje a própria Action é um fruto disso. Talvez se o que eu quisesse fazer na época tivesse dado certo, hoje a Action não existiria. Não teria escola, não teria essa questão de estar atingindo tantas pessoas, a gente não estaria aqui nessa live, né? Então, acredita. Se você está ouvindo um chamado, uma voz falando, acredita, porque Deus, ele tem sempre ter o melhor para nós. Isso aí. Vamos cantar mais um pouco? Vamos lá. Queria saber que hora que é. 9h54. Já estamos próximo de encerrar já, né? Vamos cantar mais uma música, a gente encerra, conversa com o pessoal e é isso. Galera, sugestões de música aí. Vamos ver a gente aqui, mas aí já deixa uma sugestão. Uma que eu saiba. Estão pedindo música aí? Ainda não. Então, tinha comentado aqui. Presença forte em mim, eu posso dizer. Joelice Nunes.
Uhum. Canta aí pra mim, presença forte em mim, eu posso dizer. É aquela do Adoração em Vida. Hoje livre Hoje livre sou. Que tom seria pra você? eu posso dizer, habitas aqui, porque escravei e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Vamos ver aqui mais aqui. Então tá pedindo algumas músicas. Abraço Eterno, Acreditar no Amor, Vida e Luz. Paciência. Abraço eterno. E aí, qual dessas aí? Vamos. Teus planos já foi, querido. A gente já tocou outros planos. Vamos tocar Acreditar no Amor para encerrar. Vai tocar no violão, né? Melhor. Aço ou nai? Você escolhe, meu querido. Missões. Então, pessoal, vamos ficando por aí, né? Fala aí você, Diego. Você se despede melhor que eu, cara. Eu não gosto de despedir assim. Eu gosto de acolher as pessoas, daí que eu começo já falando. A gente vai despedir e deixar com o Diego. Galera, pra começar a despedida aqui, quarta-feira que vem mais, tá bom? Então, quarta-feira que vem, mesmo horário ali, 8 horas. Hoje a gente teve probleminhas Alguns técnicos contratempos. aqui, a gente Continuamos tendo alguns contratempos aí, né? Mas beleza. Mas horário previsto, 8 horas na quarta-feira que vem, a gente vai fazer outra live, tá? Então manda sugestões pra gente de música ou de temas. A ideia nossa é vamos começar a tentar fazer toda quarta-feira uma. Vou falar que vamos fazer sempre não, porque vai que algum dia nós muda pra quinta, alguma coisa assim. Então vamos começar a tentar fazer. E vamos tentar fazer cada dia de live com um tema diferente, né? A gente falou hoje sobre chamado, a gente falou sobre músicas do começo da caminhada, nessa questão. Semana que vem está em aberto o tema, se vocês quiserem sugerir aí nos comentários que tema seria legal falar, né? E pode ser questões técnicas também, né? Como nós somos uma escola de música, de repente, eu queria que você fizesse uma live falando sobre como tocar violão e teclado. Queria que fizesse uma live falando sobre como criar melodias para salmo, como é que funciona, sobre harmonia. Queria falar sobre baixo, dá pra fazer uma live de baixo. Baixo, vai. Fazer segunda voz, né? Organizar a segunda voz pra missa, as músicas de missa. Falar sobre liturgia, sei lá, sobre grupo de oração, sobre ministração, enfim, né? E qualquer outra coisa que vocês gostariam de falar, a gente pode aproveitar essas lives aqui para tá contribuindo, ajudando vocês aí com
com conhecimento, com toda a humildade falando, né, com conhecimento, com a experiência que a gente tem, né, esses todos os anos aí. Ó, eu toco... Não sei quando eu toco, todo ano aumenta um, quando eu tô quase aprendendo aí muda de ano de novo. Mas sei lá, eu toco já há 17, se for contar desde o começo, uns 20 anos. Estamos em 2008, 20 anos. Assim, entre parar e voltar 20 anos. Quantos anos você toca? 15. Vai fazer 15 anos. 15 anos. Já dá 20, 35. Quantos anos você toca? 17. 17 dá... Quase Você que é contador, ajuda aí, pô. 52. Só, juntando a experiência de nós aqui, é 52 anos de experiência fazendo. Então já é bastante coisa, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos com as inscrições abertas da oficina. Quem quiser saber mais, deixa o seu número aí com o DDD. ou... Live sobre baixo, sabe? Com certeza live sobre contrabaixo. Eu te falo, Diego, o pessoal vai baixo vai dominar o mundo, cara. Se vocês querem, gente, fazer ela de contrabaixo, aqui, professor Thiago Formiga, aula de teclado, aula de violão também, o nosso professor Thiago Formiga, aula de teclado, o nosso queridíssimo Diego Fajan. E se você quer fazer aula de canto com esse professor bonitinho aqui, fofinho, simpático. É uma gracinha. O bonito é por conta dele, o simpático até acho que é gordinho simpático. A minha beleza é tão boa, tão grande que ela se expandiu pelo meu corpo, entendeu? Eu sou abundante em beleza. Vem aqui, se inscreva, faça a sua inscrição e você vai se divertir muito mais de aprender. Tá bom, acabou de jabá. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima quarta-feira, né? Na verdade, tem uns outros conteúdos que nós vamos disponibilizar essa semana ainda aí. A gente já subiu a dica de melodia para ação. Acompanhe aí os vídeos que a gente sempre disponibiliza. Sugestão de melodia para ação. Deixa eu vender o peixe. Módulo de harmonia vocal. Então venha, faz aula. O primeiro módulo, o segundo módulo de harmonia vocal. Você quer abrir um coral aí na sua comunidade. Chama o padre, fala, padre, quero fazer um curso. Ajuda eu, vai te ajudar. Vamos lá. O padre ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Então vamos lá. Peraí, pra você... Aqui tá maluco. Então é isso, pessoal. A gente vamos tocar a última música para despedir. Já foi a despedida, já né? Foi. Vamos lá, na próxima. A gente se vê na próxima quarta. Deus abençoe, Deus. Vamos lá. Quantas vezes você insistiu em falar? Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros, nem pensar. Se afastava pra não se decepcionar. Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é bom, cadê mais? Pra realmente ser feliz, quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, o amor da minha vida. Só teu amor faz eu ser melhor. Só teu amor muda tudo ao meu redor. Só o teu amor, Senhor. De você existe algo bom, contagia todo mundo ao seu redor. Ser feliz também implica em ser melhor. Tem que ser do interior pro exterior. Só não imaginou que tudo que se encontra realmente ser feliz. Toda a minha vida, só teu amor, só teu amor faz eu ser melhor. Só teu amor, só teu amor ao meu redor. Só o teu amor, Senhor. Aqui tá o amor. Diego, back vocal. Quem vai baixo, Thiago.
Música